Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 27, que diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Estamos diante de um versículo bíblico que parece meio confuso, mas é muito fácil de explicar esse versículo bíblico. Os irmãos da igreja de Corinto tinham um ar de superioridade, se sentiam mais inteligentes, mais intelectuais, mais importantes do que a maioria das pessoas. A cidade de Corinto era uma cidade muito próspera, era uma cidade banhada por 2 mares naquela época, então tinha porto muito importante ali, mercadorias passavam, grandes mercadorias passavam pela cidade de Corinto. Era uma cidade muito próxima da Grécia, que era a capital do mundo de cultura, de filosofia, de medicina. Então, era uma cidade ali que se sentia superiores aos demais, mas tinha muitos problemas que falaremos sobre eles em outras oportunidades. Aqui, o apóstolo Paulo coloca os irmãos da igreja de Corinto no lugar deles. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: Deus não escolheu vocês porque vocês são melhores do que os outros. Deus escolheu vocês como coisas loucas para confundir coisas sábias. Deus escolheu vocês como coisas desprezíveis e fracas para confundir aquilo que é forte. Ou seja, vocês não foram escolhidos por mérito de vocês. Vocês foram escolhidos porque Deus, na sua presciência, na sua vontade, faz o que Ele quiser. Aprendemos aqui 2 situações muito importantes. Por exemplo, é comum você observar pessoas que há poucos dias mesmo tive uma situação em que um pastor, um pregador veio arrastar comigo, dizendo que não lia a Bíblia para pregar, ele apenas abria, não preparava, que o Espírito Santo revelava tudo na hora. E é claro que ficou explicado porque a pregação dele era tão ruim e tinha aquela sensação de que estava perdendo tempo ali ouvindo ele pregar. E é uma forma também de vaidade. A pessoa se sente tão importante, e desprezível, despreza o Evangelho, despreza a palavra de Deus. Em outras palavras, isso só chama de preguiça. Pessoas que não têm, pessoas que não valorizam o ministério que Deus te deu. Se Deus te deu o ministério de pregar a palavra, leia a Bíblia. Já falamos diversas vezes aqui sobre não apartar da sua boca o livro dessa lei, meditar de dia e de noite. Então, a palavra de Deus ela é rica em passagens bíblicas que mandam você ter um relacionamento com a palavra de Deus. Por outro lado, existem pessoas que, por se acharem intelectuais, inteligentes, por ter feito outros cursos, principalmente que não seja na área bíblica, essas pessoas se sentem no direito de dar pitaco, de opinar pelo Evangelho, se sentem importantes. E aqui, no versículo 29, o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro quando diz assim: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Olha, talvez você se pergunte assim: mas eu sou preparado, eu falo vários idiomas, eu tenho recurso disso, recurso daquilo, e Deus me chamou, me escolheu, me separou? Sim, Deus te preparou, Deus escolheu, Deus treinou você, Deus capacitou você para a obra dele. Não foi para a sua, não foi por mérito seu. Talvez se você não fosse um escolhido, chamado de Deus, você nem teria se capacitado, mas Deus já sabia. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi alguém que preparou, mesmo antes de conhecer Jesus. Quando Jesus Cristo chamou o apóstolo Paulo, ele já tinha conhecimento, ele já tinha uma certa capacitação que ajudaria muito no seu ministério.
Então, talvez você esteja ouvindo essa mensagem e dizendo: eu sou uma pessoa desprezível, eu sou uma pessoa de pouco conhecimento, eu sou uma pessoa taxada por louco pela minha família ou pelos demais. Não se importe com isso. Deus, Ele sabe das coisas. Deus, Ele tem uma forma diferente de trabalhar. O apóstolo Paulo é claro, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, se você não se sente sábio, saiba, Deus pode te usar muito, porque Deus é Deus. E qual que é a lógica de tudo isso? É que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu não posso me sentir importante porque prego a palavra. Eu não posso me sentir importante porque tenho o ministério. Eu preciso de transferir toda essa glória para Deus, senão a minha casa cai, senão eu termino no desviado como muita gente por aí. Todos os dias nós estamos aqui lendo a palavra, explicando a palavra e orando, e eu convido você a fazer parte disso comigo. E muito obrigado você que tem participado todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque a tua palavra diz que não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos capacitou, nos preparou, tem nos sustentado e nos mantido de pé para a sua obra. Obrigado porque o Senhor nos chamou, esse irmão, essa irmã que ora comigo, para ser sal dessa terra e luz desse mundo, para ser ministros do Evangelho, dispenseiros dos mistérios de Deus. Deus te abençoe e até amanhã com mais uma palavra, se Deus assim o permitir.